Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Estamos aprendendo com a palavra de Deus algumas atitudes importantes que foram praticadas por pessoas que Deus abençoou a vida delas. Pessoas que algumas delas não tiveram um bom começo, mas tiveram um meio e um ótimo final. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente se identifica, porque são poucas as pessoas que tiveram o privilégio de ter um bom começo, de nascer num lar abençoado, com uma família abençoada. Isso é raríssimo. E isso acontece porque as pessoas têm se distanciado de Deus e têm desobedecido à vontade do Senhor para as suas vidas e têm atraído para a sua vida muitos males. Mas nós podemos atrair a bênção de Deus para a nossa vida ao aprender com a palavra de Deus e com esses bons exemplos que estão registrados para o nosso crescimento, para nos ajudar a saber o que devemos fazer. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21. Nós vamos continuar meditando sobre a vida do rei Davi. E nesse texto que nós vamos ler um erro que Davi cometeu. E nós vamos ver como foi que esse erro foi corrigido. Porque nós sabemos que o homem é pecador. Devemos saber também como é que Deus lida com os nossos pecados, o que é que podemos fazer que no lugar do mal que viria como consequência pelas nossas escolhas ruins, como transformarmos o mal em bem. Porque toda escolha errada que nós fazemos e que outros também podem fazer, tomar, pode nos atingir, pode nos prejudicar. Por isso, quando a gente se aproxima de Deus para aprender a palavra de Deus, para fazer do jeito certo, você não vai trazer benefício só para a sua vida, não. Mas para a vida das pessoas ao seu redor, para as pessoas da sua família também vão ser beneficiadas. Seus filhos, seus netos, amigos, até pessoas que não gostam da gente. Se a gente fizer o que Deus manda, Jesus disse que a gente tem que orar pelos inimigos e abençoar eles. Olha só o nível de bênção que nós vamos ser e ter. Eu vou chegar lá, Jesus. Vamos ler. 1 Crônicas, no capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: vão e levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: que o Senhor seu Deus multiplique esse povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e Senhor, não são todos eles servos de meu Senhor? Por que meu Senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel?
Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens de guerra, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável para Joabe. E tudo isto desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa. Mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou ao profeta Gade, dizendo: vá e diga a Davi: assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha o que você quer. 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora qual é a resposta que devo dar àquele que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel e morreram 70.000 homens do povo de Israel. E Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. E quando estava por destruí-la, o Senhor olhou e mudou de ideia quanto a este mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retire a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: por acaso não fui eu que mandei contar o povo? Eu foi que pequei e fiz esse mal, mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar-se, Ornã viu o anjo, e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me esse lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: que o rei meu senhor o tome para si
e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo isso. Porém o rei Davi disse a Ornã: Não, eu vou comprar pelo seu valor inteiro, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocaustos que não me custe nada. E Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7,2 kg de ouro, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Diga glória a Deus. Esse texto traz muitas lições maravilhosas, muitas mesmo. E como é bom a gente aprender com os erros dos outros e também com os acertos. Davi cometeu aqui um grande erro quando ele já estava bem pertinho de finalizar a sua carreira. Sabe aquele rei bem-sucedido que nunca perdeu uma batalha? Um homem muito rico, muito próspero, muito vencedor. Aí ele um dia estava lá no trono dele, não tinha muito o que fazer. A Bíblia diz que Satanás encheu o coração dele de pensamentos, que virou atitude. Que Satanás colocou na mente dele para ele fazer uma contagem dos homens de guerra, para poder ele ficar se vangloriando e dizendo que tinha mais de 1,5 milhão de homens, de soldados, que o exército dele era muito grande, e ele sair contando para todo mundo quantas pessoas ele tinha com ele. E ele tinha um comandante chamado Joabe, que era um dos seus valentes, que viu Satanás na vida dele e disse: Meu Senhor, não faça isso, não mande contar ao povo, porque Deus não se agrada quando a gente começa a botar a nossa confiança nos números. Não manda contar ao povo. Que o Senhor multiplique 100 vezes mais o teu exército. Não precisa contar. Deus vai nos dar a vitória. É Deus que está com a gente. Mas Davi não deu ouvido à palavra de Joabe, porque olhava para Joabe. Quem é Joabe para me aconselhar? E assim prevaleceu a vontade de Davi da ostentação. E Joabe saiu da presença do rei e começou a fazer a contagem. Joabe contou 10 tribos, eram 12. E quando chegou nas 2 últimas, ele disse: Eu não vou fazer isso. Isso é abominação ao Senhor. A intenção do rei não é boa. Não é boa. E ali ele parou de contar. E tudo isso Deus estava vendo. Aí Deus chama o profeta Gade e manda ele dar um recado lá na sala do trono. Porque Davi estava orando, pedindo perdão a Deus e dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa. Senhor, peço que o Senhor me perdoe. Eu fiz uma grande loucura. Aí o profeta Gade entra e diz: Deus mandou 3 alternativas para tu escolher uma delas.
que é que você quer que ele faça? A primeira, 3 anos de fome. A segunda, 3 meses os teus inimigos te perseguindo até te destruir e perdendo as batalhas, sendo derrotado. 3 meses derrotado, vida de derrotado, porque Davi não sabia o que era vida de derrotado, de fracassado. Diz: tu vai ter 3 meses de vida de derrotado. Teus inimigos vão puxar a espada pra tu e tu vai perder. Cada combate que tu entrar, tu vai perder. Ou então, 3 dias de peste, de destruição no teu reino. Davi ficou angustiado, Davi ficou aflito, Davi ficou agoniado e ele disse: meu Deus, o que eu vou escolher? Ele disse: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair na mão dos homens, porque eu conheço o coração de Deus. Deus pode mudar de ideia. E aí ele disse para o profeta Gade: eu escolho cair nas mãos de Deus. 3 dias de peste. E aí Deus ordenou que um anjo chamado de Destruidor passasse em todo o território de Israel, e dentro desses 3 dias morreram 70 mil homens do povo. E o anjo estava com uma sede de destruição, ele ia com a espada desembanhada em direção a Jerusalém, quando Davi avistou ele nos ares. E Davi reuniu os anciãos, reuniu para orar, para clamar, para fazer jejum de pano de saco, pedindo as misericórdias de Deus. E aí Davi fez uma segunda oração. Ele disse: Senhor, foi eu que pequei, por que o castigo está no povo? Por que é o povo que está morrendo, essas ovelhas aqui que estão morrendo? Se foi eu que pequei, o Senhor devia ter punido com a peste, era eu e a casa de meu pai. Aí o Deus usou o anjo que estava a posto para destruir Jerusalém, para dizer para o profeta Gade: diz para Davi edificar um altar ao Senhor e colocar um sacrifício, a oferta em cima do altar, para poder cessar a praga. Porque o coração de Deus é tão bom que quando ele vê a gente na ataca, ele vê a gente no castigo, ele ainda vem dizer a solução, o que é que a gente tem que fazer para escapar. Porque Deus não tem prazer na destruição, Deus não tem prazer na doença. O que glorifica a Deus é a obediência. Deus tem prazer em fazer os milagres na nossa vida, nos curar, nos guiar. Mas muitas vezes a gente vai dar ouvido a Satanás, aceita as ideias que ele dá, e aí vem vindo as consequências que atingem as pessoas que às vezes são inocentes. Uma ideia que o diabo dá muito para as pessoas, para elas tirarem a vida dela. Aí você pensa que vai acabar seu sofrimento? Vai não. E eu tô falando para você que tá pensando em tirar sua vida, planejando. Aquele que tira a sua vida, ele não vai herdar o reino dos céus. Mas Satanás bota na mente das pessoas: te mata que acaba o sofrimento. Ele sabe, o bicho velho sabe, que se você tirar a sua vida, você vai pro inferno junto com ele. E a pessoa que dá ouvido a Satanás e tira a sua vida, ou tira a vida de outras pessoas, porque também ele dá a ideia para as pessoas matar, para roubar, para destruir.
essas atitudes ruins afetam, prejudicam a vida de outras pessoas. E eu tô falando para você que tá me ouvindo dentro do presídio, onde você fica planejando fazer o mal, roubar, matar, estuprar, enganar, traficar, usar drogas. Você está prejudicando a sua vida, está prejudicando a vida de outras pessoas. Você faz seus pais chorar, principalmente sua mãe. Porque as mães sempre choram mais do que os pais. Porque a gente é feita de um material diferente. Você faz esposa chorar, sofrer. Você faz filho chorar e sofrer. Então você tem que entender que você precisa dar ouvido à voz de Deus para você não sofrer e nem fazer os outros sofrer. Porque o minutinho que Davi deu ouvido a Satanás, ele fez muita gente sofrer. E ele também sofreu consequências. Aí Deus vem e fala por meio do seu profeta Gade. Diz para Davi fazer um altar e ofertar. Que a praga vai parar. A morte vai parar. A destruição vai parar. E ali Davi correu para o lugar onde o anjo tinha dito que era para ele fazer o altar. Na eira de Ornã. Aí chegou lá, o Ornã disse: pode ficar, meu senhor, com essas terras aqui tudo. Pode estar aqui, ó, o boi, as ofertas, aqui, ó, as provisões que eu tenho, eu dou tudo pro senhor. Aí o senhor só coloca em cima do altar. Aí Davi disse: jamais eu vou aceitar tudo isso de graça. Eu vou lhe pagar o preço justo, porque eu não vou dar a Deus algo que não me custe nada. Tá aqui uma das grandes virtudes de Davi. Davi errou, mas ele acertou em dobro. Ele disse: eu não vou dar para Deus qualquer coisa. Eu não vou dar para Deus algo que não me custou nada. Aí ele começou. Davi pegou 7 quilos e 200 gramas de ouro, edificou um altar ao Senhor. Está aí no versículo 26. Ofereceu nele holocaustos e ofertas, sacrifícios pacíficos pela paz, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo para meter a sua espada na bainha. E a praga cessou, a doença, a peste parou. Então tem males na nossa vida que vêm por causa de escolhas erradas que nós fizemos lá atrás. E aqui está o caminho para a gente vencer o mal. Através da oferta. A oferta de sacrifício, a oferta de valor, ela é poderosa para gerar cura e livramento. Quando você pede para Deus lhe livrar, lhe curar, e parece que Ele manda as alternativas, é hora de ofertar. Vai ter milagres na nossa vida que vai acontecer apenas
como resposta de oração. Mas tem outros milagres que, para acontecer na nossa vida, somente uma grande oferta. E aqui a gente aprende essa segunda forma: a cura através da oferta, o livramento através da oferta. Davi, ele viveu essa experiência, ele não sabia que a oferta era poderosa para fazer parar doenças. Ele não sabia. Só ficou sabendo porque o anjo mandou o profeta dizer para ele que a solução não era com oração, não era com jejum. Que a solução daquele problema era com uma oferta de sacrifício. E não podia ser algo sem valor para ele, não. Tinha que ser algo que lhe custasse um alto preço. E esse foi um dos segredos de Davi para ele ter uma vida abençoada. Abençoada por Deus. Pegue essa palavra para você, tenha fé, tenha coragem, tenha atitude. Não fique de braço cruzado vendo o mal destruir seus sonhos, sua vida. Caiu, errou, pois se levante, peça perdão a Deus. Coloque a sua oferta no altar que Deus vai te abençoar.